Olá pessoal, eu sou Eliara, vou estar falando sobre a resolução de duas questões do Enem 2020, números 92 e 109 do caderno amarelo. Na questão 92, fala que as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevarem a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão, após estas iniciar a saída dos vapores. Ao baixar o fogo, reduz a chama, pois assim evita-se a. O aumento da pressão interna e os riscos de explosão, b. Dilatação da panela e a desconexão com sua tampa, c. Perda da qualidade nutritiva do alimento, d. Deformação da borracha de vedação e e. Consumo do gás desnecessário. Nessa imagem a gente pode ver o funcionamento de como seria essa questão 92 da panela. Então, a gente pode notar que a pressão no interior da panela aumenta até um determinado limite, que quando ela atinge uma margem onde a pressão excede, então ela aciona a válvula que permite a saída desse vapor. Então, dessa forma, a pressão interna iguala à externa. No caso, a pressão interna, ela ultrapassa o valor suportado caso ela ultrapasse, o valor suportado pela panela, então uma outra válvula de segurança vai se romper. Então, não vai valer a pena deixar a panela com o fogo alto, porque a temperatura da água não irá aumentar. O ideal seria diminuir o fogo quando a água começa a ferver, reduzindo então o consumo de gás. Então, vale falar que o início da saída de vapores pela válvula da panela é um indicador de que a água entrou em ebulição no interior da mesma, o que geralmente ocorre acima de 100 graus Celsius, devido à maior pressão sobre a água. Durante a ebulição, a temperatura da água permanece constante, por isso que é recomendável abaixar a intensidade da chama, que evita o consumo desnecessário do gás. A manutenção da chama do fogão com maior intensidade faz apenas com que a água vaporize mais rapidamente dentro da panela. Então, a nossa resposta é a letra E, que é o consumo de gás desnecessário. Na questão 109, fala que dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores da frequência de duas ressonâncias consecutivas. Assim como é um tubo sonoro fechado, a menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Considere que a velocidade do som dentro da cavidade perfurada é de 360 metros por segundo elevado a menos 1. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância que será medida, Letra A, 137 Hz, B, 138 Hz, C, 141 Hz, D, 144 Hz e E, 159 Hz. A gente deve lembrar que a gente tem o som fundamental do primeiro harmônico, do segundo e do terceiro. E cada um deles a gente tem a fórmula de como calcular a frequência, que é o que a gente pode ver. Então, como a gente sabe que é um tubo fechado, vamos acabar usando essa equaçãozinha da frequência igual à velocidade, a frequência igual. Aí, esse a gente vai falar que é a ordem do harmônico, que é somente os números ímpares, porque é um tubo fechado. Então, a gente vai usar que a frequência é igual a esses números ímpares, que é a ordem do harmônico, vezes a velocidade dividido por 4 vezes a profundidade. A gente vai ter, então, que a frequência vai ser igual aos números ímpares, que no caso a ordem do harmônico, vezes a frequência. Fazendo isso, a gente vai ter, usando essa equação, que a frequência de 135 vai ser igual à ordem do harmônico, vezes a velocidade, que é 360,
dividido por 4 vezes a profundidade, que é 30. Então, a gente vai isolar, no caso, o N, né? Que é a ordem do harmônico. E a gente vai ter, então, 45, que vai ser o nosso harmônico. Se o nosso harmônico é 45, e a gente está trabalhando com o número ímpar porque é um tubo fechado, então a gente vai ter o próximo número harmônico 47. A gente utilizando essa mesma equação, a gente vai ter que a frequência vai ser igual, como eu disse, que é 47, né? O próximo, por ser número ímpar. A gente vai utilizar 47 vezes 360, que é dividido por 4 vezes 30. Então, a gente vai ter que a frequência é igual o harmônico, né? A ordem do harmônico 47 vezes 3, que vai dar 141 Hz. Então, a nossa resposta é a alternativa C. Então, a gente pode falar que quando ocorre uma ressonância em um tubo fechado, estabelece uma onda estacionária no interior do tubo. E é importante que a gente conheça a estrutura de uma onda estacionária, que nelas formam os fusos de vibração, os nós, que são a parte onde uma encosta na outra, que dá para ver no N igual a 3 e no N igual a 5, que forma quase uns balãozinhos, né? Que na hora que essas duas linhas pontilhada e a outra lisa encostam uma na outra, formam os nós. Então, vai haver então interferência destrutiva, e os ventres, que seria essa parte do meio, né, onde não tem nada do balãozinho, vamos supor assim, chamando de balão, então vai ter uma interferência construtiva, que é onde a distância é entre dois nós. Então, a cada 2 nós, a gente vai ter um ventre consecutivo, que será lambda sobre 2, que é a metade do comprimento de onda dos balões, como eu disse, que é esse fuso de vibração, que é essa partezinha do balãozinho. Então, cada fuso terá lambda sobre 2 de comprimento de 2 fusos, que me dá o valor da lambda, que é o comprimento de onda. E meio fuso, que é a distância de um ventre de vibração até um nível, ou até o nó de vibração, vai ser lambda sobre 4. Então, a gente vai ver que a velocidade é uma constante, onde o comprimento de onda é menor e a frequência vai ser maior, por ser grandezas inversamente proporcionais. Para saber a ressonância, a gente vai utilizar essa equaçãozinha que eu acabei de citá-la. Então, a nossa resposta é 141, letra C, da questão 109. Aqui estão algumas referências, espero ter ajudado e muito obrigada.